Olá pessoal, passando aqui para o nosso resumo da nossa reflexão dominical, um texto maravilhoso que nós meditamos no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 1, onde nós vemos uma trajetória de relatos do evangelista João nos encontros de Jesus com as pessoas. E Jesus, quando ele está saindo de Jerusalém, pós-Páscoa, ele vai subindo para a Galiléia. Então ele tem um encontro com a mulher samaritana e depois segue o caminho e ele não é bem recebido em Nazaré, sua cidade de origem. Ali os seus não o receberam. Então ele continua indo para a Galiléia e quando ele está chegando no povoado, um oficial do rei vem ao seu encontro. E então esse oficial pede para que Jesus pudesse descer para Cafarnaum, uma cidade que ficava a 30 quilômetros ali da Galiléia, para que Jesus pudesse curar o seu filho que estava à beira da morte. Interessante que nesse relato nós vamos ver Jesus efetuando um milagre à distância. Ele já havia transformado a água em vinho e agora então ele vai bradar uma cura à distância e esse oficial ele simplesmente então crê e vai em direção a Cafarnaum para ter com os seus. Esse homem ele rasga o coração e fala: Senhor Jesus, cura o meu filho, venha comigo. E Jesus então diz: vai e o teu filho vive. E é para esse homem, é para mim, para você, que Jesus continua realizando milagres. O que precisamos é crer, simplesmente crer e desenvolver a natureza de uma fé genuína. E é isso que eu quero apresentar para você, para que você possa aprender comigo 3 lições a respeito desse texto. A primeira delas, a natureza de uma fé genuína é aquela que simplesmente crê. O oficial ele se depara com Jesus e Jesus diz: olha, vá e o teu filho vive. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu, diz o verso 47, 48, 49 e 50. Interessante, queridos, que existem momentos da nossa vida que nós vamos ter que simplesmente crer. Nós não temos como pegar, como ver resultados, e aí está a natureza de uma fé verdadeira, uma fé genuína. Você precisa crer. Em segundo lugar, obedecer mesmo sem ver. Esse homem, então, ele vai descer para Cafarnaum, em direção ao seu filho, e no meio do caminho, alguns oficiais seus se deparam consigo e falam para ele, no verso de número 51, estando ele a caminho, seus servos vieram ao seu encontro, lhe dando as boas notícias de que o menino estava vivo. Ou seja, ele estava no caminho, ele apenas creu e obedeceu a Jesus e seguiu o seu caminho para Cafarnaum. E aqui está a questão da obediência, independente dos resultados. Nós precisamos, queridos, desenvolver a nossa fé. A fé, ela é amadurecida. E aí vem a terceira preciosa lição. A fé, ou a natureza de uma fé genuína, simplesmente crê, obedece mesmo sem ver e persevera no caminho. Diz então o texto a partir do verso 52 do Evangelho de João, capítulo 4, quando perguntou a esses homens que horas que o seu filho tinha melhorado, e eles lhe disseram: a fé o deixou ontem por volta da 1 da tarde. Ele percebeu que aquela fora a hora exatamente que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. Portanto, queridos, a fé cristã não é uma fé estática, ela precisa ser amadurecida. E aqui 2 fatos importantíssimos para nós encerrarmos o nosso resumo. A divindade de Cristo. O objetivo do Evangelho é mostrar que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, Jesus é o Deus entre os homens. Ele é a expressão máxima do amor do Pai por mim e por você. E isso aponta a sua divindade. Ele é o próprio Deus entre nós. E em segundo lugar, a natureza dessa fé. A fé verdadeira não precisa ver nada, simplesmente crer e obedecer e perseverar. Portanto,
Essa expressão, teu filho vive, aparece 3 vezes nesse texto, apenas para que creiamos que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática da nossa vida. Que Deus nos ajude a crer, a simplesmente crer, porque Jesus é o Deus encarnado, o amor que se fez por amor, para te amar e para me amar. Que Deus te abençoe. Fique na paz.